Maravilha! Brigadão, gente. Obrigada, Bruno, pela intro maravilhosa. É um prazer falar desse tema aí hoje, a era pós-cookies, um tema tão importante como o Sebastian falou bem. Vocês vão reparar que alguns pontos eu vou trazer novamente, tá? A ideia é a gente fazer uma construção aí educacional para que a gente cubra todos os pontos. Informação é tudo, né? Nessa vida. Então, a ideia aqui é que vocês tenham uma visão 100%, um entendimento 100% do que está por vir. Bom, eu sou a Luanda Medeiros, diretora de Buy-Side da Zander, tá? Mais uma vez aí. Para quem não nos conhece, nós somos uma empresa de tecnologia de mídia, parceiros da Ed3, parceiros da Lotame também, Bruno. A Lotame faz parte do nosso Data Marketplace e da Matrix. Então, vamos lá, né? A gente vai cobrir hoje o panorama da indústria, os desafios e as oportunidades, tá? Sim, gente, existem oportunidades, tá? Por mais que seja um momento aí de insegurança, incertezas, existem muitas oportunidades, tá bom? Vou reforçar aqui o recadinho do Bruno, que é enviem perguntas pelo Q&A. Vai ser super legal responder, nós vamos responder ao final. E conversem também no chat, o pessoal da S3 está aí. Troquem ideias, compartilhem suas ideias conforme elas forem surgindo aí. Vai ser legal a gente fazer essa troca. Então, iniciando por desafios, né? A indústria da publicidade está passando por esse desafio grande, que vem com duas somatórias, né? As novas regulamentações, que no caso do Brasil é LGPD, mas regulamentações aí no mundo inteiro, e os navegadores, sistemas operacionais mudando e fazendo restrições ao uso de third-party cookies. Maravilha? É um grande buzz, né? Como o Sebastian levantou, né? Todos os dias você visita sites do meio, existem informações sobre isso. O que está mudando, o que vai acontecer. E para tirar um pouco dessa insegurança, como eu comentei, o que a gente fez? A gente montou essa tabela aqui para vocês, mostrando de forma bem clara o impacto de cada uma dessas frentes. Qual que é o impacto da LGPD? Ele é total, tá? Ele vai impactar tanto publishers como as marcas. Da captura do dado, da identidade, à atribuição de conversão lá ao final. O IDFA, o fim do compartilhamento do Advertiser ID da Apple, também impacta em boa parte desses campos aí, dessas atividades de publishers e buyers. E o third party cookies também vai impactar captura da identidade, monetização da audiência, integração desses dados, a segmentação para o público-alvo e a atribuição da conversão. Vou pedir agora para a gente dar um passinho para trás, só para a gente construir esse aprendizado aí, e entender, quando a gente fala de cookies, existem dois tipos, tá? First Party Cookie. O que é o First Party Cookie? É o cookie originário do próprio domínio que você está visitando. Eles continuam valendo, tá? Eles não vão ser bloqueados. E para que ele serve? Ele serve para melhorar a sua experiência. Então, se você visita um site, por exemplo, que tem um ambiente logado, hoje de manhã, à tarde, quando você retornar, o site se lembra que é você. Você não precisa se logar novamente. É possível fazer personalização de conteúdo, pensando em marcas, né? Não só publishers, mas sites de marcas também. É possível colocar na sua homepage os produtos que você contratou. Então, personalização é interessante para todos. É um serviço que a web oferece. Já os third-party cookies, esses sim, que vão ser restringidos, eliminados, eles são cookies de um domínio terceiro. E, normalmente, esse domínio terceiro é para fins publicitários. Para quem nunca fez esse teste, a gente sugere vocês darem uma olhada. Clique com o botão direito em algum site e coloquem inspecionar.
vai abrir essa telinha aqui na lateral. Em Applications, vocês conseguem ver no drop-down menu Cookies. E vocês vão ver os cookies do site, que são first party, e os cookies de terceiros, que são de domínios diferentes. Só por curiosidade aí, vocês fazerem um exercício. Bom, falamos de cookies, a gente vai precisar agora entrar em LGPD, né? Que é também um dos grandes fatores que estão afetando os cookies e o futuro dos cookies. A ideia é que os consumidores tenham seus dados protegidos. Por isso que os cookies diremos adeus aos third parties. A LGPD, gente, ela entrou em vigor em setembro do ano passado. E em agosto desse ano, as multas e penalidades elas se tornarão aplicáveis. Bom? A lei diz que o uso do cookie ele só deve ser feito mediante consentimento. Então, o que isso quer dizer? Você entra num site, você diz, aceito compartilhar do meu cookies, ou não aceito, ou quero editar, né? O volume de dados que vão ser compartilhados aqui nessa minha navegação. Para quem tem os seus sites próprios aí, essa pergunta, compartilha ou não compartilha, ela de fato tem que ser opcional, tá? Ela não pode ser obrigatória, de acordo com a nova lei. Embora, como eu comentei, as penalidades e as multas, elas não estejam valendo nesse primeiro ano, começam a valer a partir de agosto deste ano, o escopo da lei está valendo, tá? Os consumidores podem exercer os seus direitos, as empresas já devem estar adequadas à lei, e as sanções, elas podem acontecer, tá? Porque existe o Marco Civil da Internet, existe o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, então precisa estar compliant, como se diz aí no inglês. Maravilha, então vamos passar agora para a terceira etapa, falando de navegadores da web. O que aconteceu aí, né, os navegadores? O Safari começou esse processo de bloqueio dos cookies e restrições lá atrás, em 2017. Tá? Foi um dos primeiros aí. Depois veio o Firefox, que bloqueou o cookie por completo, o third party cookie por completo, a partir de 2019, e o Chrome anunciou que vai acontecer daqui a um ano. E por que isso está mexendo tanto o mercado? Por conta da grande penetração que o Chrome tem no mercado global e principalmente no latino-americano, que é mais forte ainda do que a penetração global. Bom, com isso dito, vamos então olhar para os anunciantes aí no detalhe, tá bom? Que impacto que os anunciantes têm? Todas essas práticas que vocês estão vendo aí, que são muito comuns no nosso dia a dia, elas vão ser impactadas, tá? Retargeting, limite de frequência, atribuição de conversão, otimização, com foco em CPA e a segmentação para o público correto, tá? Todos eles vão sofrer impacto. Mas, Luanda, me diga, o que vai ser possível, afinal? Porque você disse absolutamente tudo que eu faço, né? O que é possível? Contextos, utilizar contextos, rastrear cliques e impressões, viewability, né? Visualização completa do seu vídeo, otimização por CPC. É possível empacotar oferta de publishers premiums, fazer campanha com resultado garantido de cliques, de impressão, de view completo, né? Se for vídeo. Deals com publishers, olha lá, esse ponto é super importante. Os dados first party dos publishers é uma mina de ouro ali, né? Que eles têm nas mãos e é possível fechar pacotes com eles. Frequência e recência não é possível via cookies, mas existem outras metodologias que já estão sendo desenvolvidas aí, testadas em fase final, aqui na Zander, por exemplo. Então, é possível continuar usando frequência e recência. Brand safety também,
como os nossos amigos da Matrix vão falar aí depois. Bom, com essa parte de panorama concluída, a gente vai entrar agora em aprendizados e evolução. Nosso amigo Sebastian levantou alguns desses pontos aqui também, tá? Os identificadores universais, né? E como ele, de uma forma bem simples, eu até gostei, vou copiar sua fala aqui, tá? Identificadores universais é um nome novo que surgiu, mas são projetos que a gente já traz de lá de trás, chamados de cross-devices anteriormente. Antes de eu entrar em detalhes das identidades, eu queria só falar um ponto que eu acho super importante sobre os cookies, né? Ele viabilizou muita coisa até hoje, mas no ambiente de navegadores da web. Nós sabemos, olhem para vocês mesmos aí, né? Os consumidores, nós migramos de um device para outro. A gente migra do nosso computador que a gente está usando aqui hoje, para o nosso aparelho celular, para a nossa TV conectada, e vai para a tablet e volta, e usa tudo combinado, tudo junto. TVs conectadas, por exemplo, e apps para mobile são ambientes sem cookies. Então, o cookie, ele não resolvia o ambiente digital como um todo, tá? Então, o que a gente vê aí de interessante nessa mudança que o mercado está passando? As empresas de tecnologia, os publishers, as marcas vão começar agora a estar empenhadas para resolver identificadores universais que funcionam para qualquer device, né? Que unem, que chegam até você independentemente do device que você esteja, que tem essa visão global de quem você é. É um grande ganho para o mercado, né? Passando agora para o segundo ponto, que o Sebastian também tocou, sobre os walled gardens, né? Algumas empresas, elas estão se fechando no que nós chamamos de walled gardens. Então, se você quiser comprar daquele inventado com aquele dado, você vai ter que ir até essa empresa. Tá? Uma outra tendência que está surgindo aí, que já é também dos últimos anos, não é recente, é agências comprando empresas de dados. E, por fim, não menos importante, como eu já levantei para vocês, os dados first party dos publishers. Não só dos publishers, mas das marcas também, tá? Eles vão ser aí game changing nesse novo momento que a gente está passando. Um recadinho aí para as empresas que detêm dados, tá? Aqui vão algumas informações importantes. O que é importante vocês levarem em consideração para que essa sua base de dados esteja segura? Precisa criptografar o dado, utilizar serviços especializados de segurança. Precisa disponibilizar a opção de opt-out. Então, se você é um visitante daquele site, você precisa dar a opção do consumidor sair, né? Dar o opt-out daquele compartilhamento de dado. Precisa ter a habilidade para remover esses dados que estão na base de dados. O consumidor tem esse direito de solicitar que os dados sejam removidos da base de dados daquela empresa, XYZ. As empresas, elas precisam de uma promessa de fato, né? Empenhadas com a proteção do dado do consumidor. Precisam de fato estar empenhadas nisso. Transparência, né? Utilizar reviews positivos das empresas e serviços que estão utilizando. E, por último, mas eu acho que é um que poderia até estar mais para cima, né? Utilizar menos dados, perguntar menos dados pessoais nos formulários, né? Será que é importante que eu, por exemplo, compartilhe o meu salário se eu estou contratando um serviço de seguros? Tem que se perguntar, né?
Será que é relevante para minha empresa ter esse dado? Se não é, não pergunta. Quanto menos dado pessoal você tiver do usuário, é melhor. Então, o que é o Identity? Esses projetos cross-devices que foram rebatizados aí de Identity, né? É uma conexão de grupos, pessoas, dispositivos, atributos, características. O slide da Lotam exemplificou isso super bem, né? Colocou o usuário, o consumidor no centro e todos os seus pontos ali identificadores, tá? Na Zander, vou dar uma pausa aqui para falar um pouquinho na Zander, nós possuímos a nossa solução própria de identidade, tá? Ela é baseada nos dados de AT&T, que é a nossa matriz, e Warner Media, que é a nossa unidade de negócio dentro do grupo. Tá? No gráfico de identidade da Zander, o que a gente faz? A gente une esses diferentes identificadores. Olha lá, tem um slide aí mais ou menos parecido com o que a Lotam me mostrou, tá? A gente chama isso de gráfico de identidade. Então, eu tenho uma solução de identidade para todos os identificadores e o gráfico de identidade para juntá-los e unir todas essas informações a um consumidor. Quando a gente olha para a identidade, nós estamos olhando para um futuro mais focado em privacidade. A intenção não é saber mais informações sobre o consumidor para gerar mais receita. A ideia é focar na privacidade dessas pessoas, desses consumidores, que afinal inclui a nós todos também daqui do meio, né? Somos todos consumidores, né? Então, os publishers iniciaram essa maratona, né? Para desenvolver os seus identificadores próprios, que a gente detalha aqui, o ID fornecido pelo próprio publishers. Alguns deles estão fazendo soluções compartilhadas. A Zander, por exemplo, outro parênteses, nos Estados Unidos também tem um projeto desse, com empresas de compartilhamento. E um exemplo de um compartilhamento de ID entre publishers é a NetID, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada. É uma aliança que está acontecendo na Europa, bem interessante. Uma outra solução de identidade é a Safe Haven, que a gente chama. E o que é, né? O que é isso? Empresas, vou dar o exemplo aqui da InfoSum, existem outras, tá? Que permitem ativação e atribuição usando os dados first party de maneira segura. Tá? Você corre a sua campanha, você consegue ativar os seus dados, você consegue fazer a atribuição de conversão utilizando os seus próprios dados. Segmentação contextual continua disponível, como o Sebastião falou, não é uma novidade, já existe há muitos anos, não existe um grande trabalho tecnológico aí, porém, é possível utilizar segmentação contextual de forma muito inteligente, inclusive preditiva, tá? A gente não está voltando ao passado, a gente tem toda essa base de dados, todos esses aprendizados que nós fizemos para usar contextualização de uma forma muito mais inteligente do que fazíamos no passado. Existem também os recursos preditivos. No inglês, vocês vão ouvir essa palavra Predictive Supply Features. E o que é isso? É uma nova era de algoritmos que melhora a monetização e a performance da campanha em tráfego anônimo, né? Nós teremos aí, no início desses trabalhos que estão sendo concretizados, um volume grande de tráfego anônimo. Então, esses algoritmos vão ajudar a você utilizar, fazer predições sobre esse tráfego anônimo. Como vocês viram, né, nem tudo são flores. Então, o que os executivos do setor estão apontando como barreiras nesse momento que nós estamos passando? Não existe ainda uma frente única de mercado que funcione para todos.
tá? Os walled gardens, eles também não estão ajudando nesse momento, porque eles se fecham no seu próprio ecossistema, né? Eles não colaboram com o mercado como um todo, se fecham entre eles ali dentro do ecossistema deles. Ainda não há uma ampla oferta de tecnologia, como a gente comentou, e os executivos aqui também comentam, privacidade e regulamentação também é uma barreira, né? E a falta de entendimento como elas funcionam. Verbas restritas para você investir nesses novos projetos tecnológicos que as empresas precisam olhar para dentro de si próprias e fazerem. Quando a gente olha para isso, existe uma grande diferença ali, né? As empresas, as marcas e os publishers. A gente está vendo que os publishers estão investindo muito mais porque afeta no coração ali do negócio deles. As marcas precisam fazer um exercício mais rápido para trabalhar nos dados first party deles. E a falta de conhecimento, profissionais habilitados para essa área também é apontado aqui como uma barreira. Bom, vamos para a terceira e última parte, que são tendências. Para quem gosta de futurismo aí, vamos falar de tendências? Mesmo sem third-party cookies, há soluções, como nós vimos, né? E uma solução imediata é o uso da mídia contextual. Faço um apelo aqui para as marcas, para as agências, comecem a olhar para dados contextuais a partir de hoje, se já não estão olhando. Porque toda essa base de dados que vocês têm vão fazer com que vocês acumulem ainda mais conhecimento e utilizarão isso de uma forma bastante positiva no futuro, esses conhecimentos acumulados. Modelagem de público também vão começar a surgir a partir de insights desses contextos, entendimento mais profundos dos dados first party. Então, a gente vai ver muita modelagem nova, preditiva. Os publishers premium terão grande vantagem competitiva nesse novo ambiente digital que está surgindo, tá? Que está se reconstruindo. Principalmente aqueles com conteúdo com alto engajamento, um vídeo de longa duração, por exemplo. As empresas vão investir mais altos nos seus dados próprios, valorizando ainda mais esse recurso tão rico que são os dados proprietários. E como uma mudança sempre traz oportunidades, como eu comentei lá no início, né? Existe uma grande oportunidade de inovação. Seja desenvolvendo a sua própria tecnologia internamente, seja criando novas parcerias, seja utilizando a ciência para resolver questões importantes, como a da mensuração. Então, a gente está olhando isso com bons olhos, essas modificações. E chegando à nossa reta final aí, nosso resumo para finalizar. Nós vimos panorama da indústria, o fim dos cookies de terceiros e IDFA, as novas regulamentações focadas no Brasil em LGPD, em aprendizados e evolução, soluções de identidade, walled gardens, aquisições das agências que estão adquirindo empresas de tecnologia de dados e first party data, tanto para marcas quanto para publishers. E tem tendências, finalizamos com mídia contextual, a valorização desses first party data, a valorização dos premium publishers e as novas modelagens com bases científicas que estão surgindo aí. Vou dar um outro parênteses para falar um pouquinho aí sobre a Zander. Já mencionei lá no início que nós temos a nossa solução de identidade, mas existem outras soluções, outras frentes de negócios que nós estamos apostando que também são frentes sem cookies. Como, por exemplo, as TVs conectadas, né? Estamos avançando na oferta e demanda de TVs conectadas no mundo e no Brasil, na América Latina como um todo.
Nós temos um produto que está sendo ofertado no mercado recentemente, que é o Zander Curate. O que ele faz? Curadoria de inventário mais dados first party. Uma combinação, esse pacote. E ele pode ser útil tanto para publishers quanto para marcas, né, varejistas, empresas de dados também. E novas soluções contextuais, como também comentei aqui bastante durante a apresentação. Agradeço muito a atenção de vocês. Deixo aqui meu e-mail para quem quiser me enviar mensagem pessoalmente. Bruno. Oi, Luanda. Muito obrigado pela apresentação. Foi muito rica. Acho que muita gente aí desconhecia muita coisa que a Zander está olhando e está fazendo já aí como soluções para esse cookieless times que a gente está enfrentando aí, né? Para quem acha que Sim. Cookieless times vai vir, ele já veio aí, como disse o Sebastian, como você já confirmou, com a mudança do DFA da Apple e com as mudanças do Safari e Firefox aí ano passado. Uma pergunta aqui, eu vou ler uma pergunta da Daniela Moser. A maioria dos sites não estão adotando gestão de cookies, direcionam para políticas de privacidade ou apenas avisam que tem. A NPD ainda não se posicionou se adotará um modelo como o iPrivacy. Como você enxerga essa adoção pelos players? Vai ser necessário trabalhar isso e assim, para ontem, né? Vai ter um movimento em massa aí. Exatamente. A LGPD entrou em vigor no ano passado. Já está valendo, como eu comentei aí na apresentação. Precisa dar opção, precisa que essa base de dados esteja organizada, precisa ter opt-out. Então, se não for possível desenvolver isso internamente, vamos procurar parceiros aí que vão ajudar a solucionar essas questões. Existem Legal. empresas especializadas aí. Legal. Deixa eu dar minha contribuição nessa resposta. Como todo brasileiro, a gente deixa tudo para a última hora, né? Então, eu acho que a maioria aí dos publishers vão fazer isso ali 2 dias antes da entrada aí da adoção das... 30 de julho. 30 exato, de julho. Exato. Então, acho que a gente tem discutido aqui com a própria Lotami, como eu disse no início, que a gente é parceiro dele já vai fazer 5 anos, e a gente já tem discutido isso, pelo menos há 3 anos que eu participo das discussões sobre essa mudança de não utilização dos cookies e tudo mais. E para nós aqui, para a equipe, a própria equipe aqui, a família D3 que está participando, já é um assunto super normal isso. E aí, às vezes, a gente vê as pessoas super anoiadas aí sobre essas mudanças. Eu tenho uma pergunta aqui, de todas essas soluções que você apresentou aí da Zander e para onde estão caminhando, aonde vocês enxergam como plataforma, né, como DSP, que o mercado ainda não entendeu o que é a programática, né? Porque a programática ela é entendida pelos grandes anunciantes aí que já entenderam por que eles precisam e onde utilizar. Mas aí a gente está falando muito concentrado em poucos anunciantes, né? Por que o grande volume de médios anunciantes não entenderam, assim, na visão da Zander, aonde que esses caras não enxergaram ainda a programática? Eu acho que nós pecamos um pouquinho lá no início, né? Quando a gente posicionou programática como um novo canal. E um novo canal que trazia certa insegurança, porque antes ele tinha o plano de mídia com os sites, ele sabia onde ele ia ser, a mídia dele ia ser exibida, ele tinha prints comprovando a entrega, em quais ambientes apareceram a publicidade digital, e nós quisemos fazer uma entrada muito forte, disruptiva, demonstrando que, não, agora é alta escala, você não precisa mais se preocupar em quais sites, o seu target é a sua audiência. E essa falta de familiaridade, essas preocupações aí, elas continuaram.
né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho demonstrando, nós estamos buscando o seu target, ele vai ser exibido nesse ambiente, eu vou usar esses filtros de segurança aqui. Se você quiser selecionar os sites, não tem problema, a mídia contextual, como a gente falou, ela continua existindo com a mídia programática, né? Conseguimos selecionar os sites, então, eu acho que foi uma movimentação muito brusca. Então, a gente voltando passo a passo, demonstrando pouquinho a pouquinho, né? Onde é essa entrega, que segurança que tem, eu acho que valoriza e contribui para que a gente passe mais segurança para esses buyers. Bacana, bacana. Bom, obrigado. Temos mais um tempinho aqui, tem mais uma pergunta que eu acho relevante. Como o contexto afetará a Edge Exchange e o futuro do bidding programático? Você tem essa resposta? O contexto sempre teve, né? Sempre tivemos mídias contextuais, inclusive existem data providers especializados em mídia contextual, né? Existem recursos real-time que conseguem identificar as palavras-chave que tem naquele site que você está visitando e entrega a publicidade contextual ali. Então, a gente vê um futuro de crescimento em investimento digital e programático, que já vem acontecendo, a gente não acredita que vai ter um retrocesso, e o contexto está aí para dar essa força, além das frentes de identity, né, de identidade, como eu comentei. Legal. Então, tem bastante opção para as marcas aí continuarem anunciando fortemente. Legal. Bom, muito obrigado, viu, Luanda? Obrigado pela parceria, obrigado pela apresentação.